Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus seja convosco. Com este vídeo nós vamos abrir ou iniciar uma série sobre os avisos de Jesus para a igreja, baseado nas cartas do Apocalipse. Como ela foi a primeira carta, nós vamos iniciar, portanto, pela carta endereçada à igreja em Éfeso. Essa carta ela está registrada no capítulo 2 do livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Aqui, nesta carta, o grande aviso, principal mensagem que fica à igreja, fica patente, que fica evidente a todos nós, é o aviso de que não adianta começar a todo vapor. Tem pessoas, crentes, obreiros, que até começam bem, têm um início brilhante. Todavia, com o passar do tempo, durante a sua trajetória, ao longo da sua jornada, eles vão perdendo o foco, vão esfriando e alguns, infelizmente, acabam caindo, outros nem voltam ao caminho de Cristo ou à jornada da fé. Então veja, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no trecho que nós citamos há pouco, que é o trecho que registra o que Jesus disse à igreja em Éfeso, ele elogia, faz elogios importantes, valiosos, ao pastor de Éfeso, que é um outro detalhe que devemos nos ater. A carta foi enviada às igrejas da Ásia Menor, às 7 igrejas, de Éfeso a Laodiceia. Porém, é importante observar que o foco principal, a mensagem é direcionada, no primeiro momento, ao pastor da igreja. Isto nos ensina, já de antemão, que Deus não fala com a igreja sem antes tratar com o pastor. Afinal de contas, ele é o anjo de Deus para a igreja. Então, é pelo pastor que começa a fala de Jesus. O juízo também começa pelo pastor. Ele é o personagem principal, ele é o representante de Deus na igreja. Então, é por ele. Não adianta, portanto, os obreiros se esquivarem de suas responsabilidades, se omitirem, porque para Jesus isso não vale. Não adianta. Ou assume a responsabilidade, ou deixa o ministério, simplesmente. Esquivar-se, fugir da responsabilidade não adianta. Pode observar que em todas as cartas a palavra sempre é dirigida ao anjo, ao pastor, porque ele é o responsável pela igreja, ele é o representante de Deus. O que acontece na igreja, direta ou indiretamente, passa pelo pastor, seja pela sua ação direta, seja pela sua ação indireta, ou até pela sua omissão. É o pastor, é pelo pastor. Então veja, ele faz, como dissemos, elogios importantes ao pastor da igreja. Conheço as tuas obras, teu trabalho árduo, a tua perseverança, não pode tolerar os maus. Esse pastor, inclusive, ele desmascarou os que se diziam apóstolos. Ele também diz que ele foi um pastor, um obreiro perseverante, suportou sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, Jesus disse àquele pastor, e não desfaleceu. Versículo 3 do capítulo 2. Veja que o nível, a natureza dos elogios feitos por Jesus a este pastor. E ele prossegue. Tenho, contudo, a teu favor, que odeia as práticas dos nicolaítas,
as quais eu também odeio, disse Jesus, versículo 6. Porém, apesar de todos esses elogios, desses importantes elogios, o versículo 4, Jesus disse àquele pastor, que também é extensivo à igreja. O fato de falar o pastor também não quer dizer que seja aplicável à igreja. É aplicável à igreja, embora seja diretamente ao pastor, em alguns casos diretamente a ele, isso não nos impede de aplicar à igreja, até porque a igreja é o retrato do que é o pastor. Se o pastor é frio, a igreja é fria. Se o pastor é avivado, a igreja é avivada. Então, não tem nenhum prejuízo à exegese bíblica se aplicarmos o que foi dito ao pastor à igreja de uma forma coletiva. Então, ele diz, entretanto, versículo 4, tenho contra ti que abandonar-te o teu primeiro amor. Veja que Jesus não deixa de elogiar, ele não deixa de reconhecer o que aquele pastor fez, o seu labor, o seu empenho, a sua perseverança, a sua atitude bíblica, né, exemplar, ao desmascarar os falsos obreiros, aqueles que se diziam apóstolos, apenas se diziam, se intitulavam, mas não eram. Esse pastor tinha, portanto, maturidade bíblica, competência doutrinária para fazer um feito de tamanha grandeza. Jesus não se omite, não deixa de reconhecer o importante trabalho, o importante papel que aquele pastor desempenhou à frente da igreja. Porém, Jesus também não encobriu o fato dele ter abandonado o seu primeiro amor. E não é um abandono simples, porque Jesus disse a ele, lembra de onde caíste, versículo 5, recorda-te, pois, de onde caíste. Então não é um abandono simples. É aqui que nós aprendemos, como dissemos no início deste vídeo, a grande lição, o grande aviso de Jesus à igreja no contexto da carta à igreja em Éfeso. O grande aviso é, não adianta começar bem. Tão importante quando começar bem, o mais importante do que começar bem, é terminar bem. Não adianta começar com todo o brilhantismo, se ao longo da jornada nós abandonamos o primeiro amor, como aconteceu com este pastor, e certamente com alguns crentes, ou muitos crentes, desta igreja, da igreja em Éfeso. É importante começar bem? Sim. Devemos começar bem? Sim. Mas tão importante, o mais importante do que começar bem, é terminar bem. A vitória, o galardão, a coroa é dada para aqueles que vão até o fim. Não foi sem razão que o Senhor disse a Daniel, vai até o fim e no último dia te levantarás para receber a tua recompensa. Neste mesmo sentido, Paulo disse a Timóteo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então não basta apenas terminar a carreira, é importante terminar a carreira sem ter perdido a fé, sem ter deixado o primeiro amor neste caso aqui. O importante não é chegar até o fim, o importante é chegar até o fim e ter no tanque de combustível, digamos assim, no tanque de combustível da fé, ter uma reserva de fé, não ter perdido a fé, não ter se corrompido, não ter se vendido por qualquer que seja a oferta ou a proposta. Ter começado íntegro e ter chegado até o fim também íntegro. Vale lembrar, Jesus não vai levar em conta, por conta de pecado, não vai encobrir pecado de quem quer que seja, porque esse alguém simplesmente teve ou tem um passado glorioso este pastor tinha, porém, isto não impediu de Jesus exortá-lo pela sua queda, pelo abandono do primeiro amor.
Àqueles que apostam que o seu passado vitorioso, glorioso, compensará os seus pecados, estão, portanto, muito enganados. Esta conta não serve para Jesus. Esta regra não se aplica à fé em Cristo. Jesus, como dissemos há pouco, não deixou de elogiar ou de reconhecer o trabalho valioso deste pastor. Porém, ele também não encobriu os seus pecados. Jesus é, portanto, justo. Servimos um Deus justo, um Deus que sabe reconhecer os nossos acertos, mas também sabe enxergar os nossos erros e nos advertir para que esse erro seja abandonado. O Senhor advertiu aquele pastor para que ele voltasse ao seu primeiro amor. O Senhor não encobre os nossos erros, mas também nos dá a oportunidade de arrependimento. Aqueles que abraçam essa oportunidade dada por Jesus certamente serão felizes, não ficarão de fora da grande festa, do grande momento da fé, que é o encontro com Cristo na eternidade. Portanto, queridos que estão nos ouvindo, que estão vendo este vídeo, comece bem, ou se tem começado bem, persevere, seja perseverante. Não se venda, não abra mão da fidelidade, não abra mão da fé, permaneça fiel, permaneça firme, permaneça no propósito para qual Cristo lhe chamou. Pois tão importante quanto começar bem, é terminar bem, é ir até o fim sem perder a fé, sem perder o foco, sem perder o propósito. Deus em Cristo lhe ajude, Deus em Cristo lhe abençoe, para que vá até o fim, firme, íntegro, sem perder o foco e sem perder a fé. Deus em Cristo lhe ajude e Deus em Cristo lhe abençoe. Até o próximo, se o Senhor assim nos permitir.